Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém. Você que está chegando agora, seja bem-vindo ao canal Fonte de Água Viva. Nós estamos localizados na cidade de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. A igreja física é localizada na rua Léo Rockenbach, 1669, amém? No bairro José Alcebiades de Oliveira. Temos a igreja online, aonde quase todos os dias nós temos mensagens da palavra de Deus. Pelas manhãs nós temos um momento de reflexão e oração, aonde trazemos a palavra de Deus ao seu coração. Não é um estudo aprofundado, é um estudo básico. Devido ao tempo, nós ficamos aqui em torno de 1 hora, oração, palavra e interação na live, amém? Então já vamos iniciar esta live com a oração, amém? Vamos estar orando em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Pai, é no nome de Jesus que nós estamos aqui, Senhor, na tua presença. Nós estamos aqui para te adorar, para bendizer o teu santo nome. Nós estamos aqui, Senhor, para render graças, dizer muito obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida. Muito obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigado por estar conosco, Senhor, nos ajudando. Pai, se há alguma pessoa enferma nesta live, Senhor, vai curando. Se há alguma pessoa que precisa ser liberta em alguma área da sua vida, Pai, que a tua palavra venha libertar, venha curar, venha salvar, meu Deus. Em nome de Jesus nós estamos aqui, Pai, para agradecer pelo sono, pelo alimento de cada dia, pela nossa vida, meu Deus. Nós estamos aqui com um coração grato, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Adentra este lar, sara, Senhor, o coração deste homem, desta mulher. Eu não sei o que eles precisam, meu Deus, mas o Senhor é o Senhor que tem providência, é o Senhor que sara, é o Senhor que dá a palavra final nesta situação, meu Deus. Talvez esse diagnóstico médico, meu Pai, o Senhor é o médico dos médicos. Talvez é esta causa na justiça, meu Deus, que não tem um resultado positivo, está ali arquivado, meu Deus. O Senhor entra lá naquela pilha, Senhor, de documentos, coloca lá de baixo para cima, toca no coração daquele juiz para dar o veredito em favor deste irmão, desta irmã, meu Deus. Quantas dificuldades nesse tempo temos vivido, mas o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a fonte de água viva que vai descendo, vai limpando, vai restaurando os corações, vai restaurando os casamentos, vai restaurando a saúde, vai restaurando as finanças deste homem, desta mulher. Pai, quantas pessoas estão com a mente aprisionada, quantos pensamentos negativos, quantas derrotas, meu Deus, a pessoa coloca na sua mente, mas em nome de Jesus, Pai, através da tua palavra, grilhões serão arrebentados, correntes cairão ao chão, meu Deus. Em nome de Jesus, esta pessoa vai ser liberta, meu Deus, pela tua palavra que edifica, que traz vida aos corações. Entregamos tudo na tua presença, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Aleluias. Louvado seja o teu nome, Senhor, para todos sempre, meu Deus. Aleluias. Glórias e glórias te damos, meu Deus. Seja feito o teu querer nas nossas vidas. Quando nós oramos, Pai, a oração que o Senhor Jesus deixou, nos ensinou aos seus discípulos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Aleluias, glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Temos que glorificar a Deus em todo o tempo. Glória a Deus. Alguns irmãos já estão aqui conosco, né? A irmã Marlene já está conosco ali, né? A paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe, amada irmã. Deus abençoe teu ministério, teus pastores, aonde você mora, tua família. Em nome de Jesus, agradecemos pela audiência, agradecemos por você estar sempre aí juntinho conosco em oração, né? Nós precisamos estar unidos em oração. Amém? O irmão Bira de Três Corações, presbítero Bira de Três Corações, Minas Gerais, também está conosco. A paz do Senhor Jesus. Um grande abraço à irmã Luciene, a sua esposa. Deus abençoe ela, Deus traga a recuperação por completo na vida dela, em nome de Jesus. Amém? Quem mais está conosco? A irmã Laurinha está conosco, a irmã Laura Costa, né? Glória a Deus. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Obrigado. Deus te abençoe, te guarde, ilumine, né? Nossa vizinha aqui congrega junto conosco. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém? E também está conosco a irmã Romilda, a paz do Senhor Jesus. Hoje está completando mais um ano de vida. Deus abençoe a sua vida, sua família, sua casa. Deus abençoe a sua saúde, que você tenha muitos anos ainda de paz, de alegria, saúde, esperança, fé, amor no coração, né? Deus vai honrar a tua vida. Você tem se colocado na presença do Senhor, você tem se colocado em favor dos filhos, dos netos. Muitas vezes demora um pouco para acontecer as coisas na família, mas, como a gente sempre diz aqui, né? Deus chama alguém dentro da família para guerrear. Guerrear não com o braço, mas com as armas da milícia, com as armas espirituais. Você tem uma espada, que é a palavra de Deus, você tem o escudo, que é a fé, e assim nós vamos batalhando pelos nossos familiares até que eles se rendam aos pés de Jesus. Amém? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E você que está chegando aí, a Maria Nascimento ali de Novo Hamburgo, né? A paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe grandemente. Mulher guerreira, mulher de oração. Está sempre conosco também, né? Em oração. Está sempre em sintonia com a palavra, está sempre guerreando pelos seus. Isso Deus se agrada. Deus não se agrada quando nós colocamos a mão no arado e olhamos para trás. Quando nós entregamos a nossa família a Deus e puxamos de volta. Ah, Senhor, eu entrego a minha família. Aí quando Deus começa a trabalhar na vida daquele filho, na vida daquela filha, daquele familiar, daquele esposo, daquela esposa, nós vamos lá e queremos tirar da mão do Senhor. Ai, Senhor, pega leve, né? Mas Deus sabe como trabalhar. Amém? Glórias a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Se caso der problema no som, vou ficar atenta aqui. Aí você me diz aí, né? Se der algum probleminha no som, que nós estaremos regulando aqui, né? Em nome de Jesus. Estamos com alguns probleminhas no áudio, às vezes dá uma
uma má conexão ali, mas vamos lutando, né, irmãos? Deus usa aquilo que nós temos nas mãos. Então, se é isso que nós temos nas mãos, nós vamos usar. E a irmã Luciene também entrou conosco aqui na live, né? Ela está dizendo: a paz do Senhor, orem por mim, meu esposo, minha mãe, meu irmão, os filhos, e enfim, toda a família, né? Toda a família. É uma mulher que sempre está orando conosco também, de longe, mas está sempre perto do Espírito, em oração, né? Amém? Um grande abraço à irmã Daura, né? Nossa querida amiga, né? Irmã Laurinha, a irmã Daura, né? Aqui de Santo Ângelo, a toda a sua família. Somos gratos a Deus pela vida de cada um de vocês. Cada um de vocês tem uma participação aqui conosco, nos ajuda a enfrentar as dificuldades de igreja, né? Então, igreja é isso, é onde você está, é aonde eu estou, é esta força, né, que nós unimos, esta força que vem de Deus, que toca os corações para andarmos juntos, mesmo em diferentes placas, porque a placa da igreja não vai salvar ninguém, mas você está ali em união com os irmãos. A palavra de Deus diz: ó, quão bom que os irmãos vivam em união. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre algo que acontece muito com o ser humano, com as pessoas, que é o aprisionamento na mente. Tudo começa aqui, irmãos, sabe? Muitas pessoas são prisioneiras da sua própria mente, pensamentos que muitas vezes o inimigo coloca ali, né? Pensamentos de derrota, pensamentos de fracasso, né? Então a nossa mente precisa ser renovada todos os dias pela palavra de Deus. Nós não podemos nos apartar da palavra de Deus. E o tema ali, quando a mente precisa ser liberta, é só a palavra de Deus que vai nos libertar, mas não é apenas uma palavra lida, não é apenas uma palavra escutada, mas é esta palavra praticada que vai libertar a tua mente. Você vai se sentir livre, livre para adorar a Deus, livre para caminhar nesta terra de cabeça erguida. Então a mente humana precisa ser renovada todos os dias pela palavra de Deus. Aqui você tem um campo de batalha. A nossa mente é um campo de batalha. Inclusive eu falava isso para os irmãos no domingo, que a nossa mente é um campo de batalha onde tem duas forças guerreando. Dentro de nós tem duas forças guerreando: a carne e o espírito. Então vai vencer aquele que você alimentar mais. Amém? E aí o inimigo das nossas almas tenta aprisionar a nossa mente. Como? Pelas emoções. Ele tenta aprisionar por pensamentos de derrota. Muitas pessoas, elas estão livres por fora. Quantas vezes eu já falei aqui, inclusive no culto das mulheres, pessoas que se escondem atrás de um sorriso, pessoas que se escondem atrás de uma maquiagem, pessoas que se escondem atrás de uma roupa, atrás de um cargo até mesmo na igreja, pessoas que aparentemente estão felizes, mas por dentro estão chorando, por dentro estão presas dentro de si mesmas. Elas trabalham, elas frequentam a igreja, elas estão nas festas familiares, mas vivem dominadas por pensamentos que aprisionam,
Mas que pensamento pode ser esse? Pensamento de culpa, pensamento de medo, pensamento de traumas, mentiras sobre si mesmas, pensamentos de incapacidade e derrota. Mas o que a Bíblia fala? A Bíblia nos mostra que o maior campo de batalha do nosso inimigo, do inimigo das nossas almas, é a mente. Amém? Então é sobre isso que nós estaremos falando hoje, sobre o aprisionamento na mente. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode estar interagindo aí conosco na live. Você pode deixar o seu pedido de oração. Por que eu faço essas lives ao vivo? Para interagir com você, para escutar você, para ler o que você está escrevendo, para interagirmos. Agora, eu sei que tem muitas pessoas que trabalham nesse horário e elas ficam escutando ali, mas não podem interagir, como a Juliana Feijão, né? Minha querida irmã Juliana Feijão, a paz do Senhor Jesus. A irmã Ivonete também está ali na cozinha trabalhando, a paz do Senhor Jesus. E as demais irmãs que estão ali, né? E ficam escutando, né? A irmã Marlene, por exemplo, ali de São Miguel das Missões, ela às vezes está limpando a igreja, mas ela já deixa o celular ali e fica escutando, né? Glória a Deus por isso. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Mas vamos lá. Vamos lá. Eu quero abrir uma palavra aqui que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 10, dos versículos 3 ao 5. Amém? Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 ao 5, que diz assim: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo o pensamento à obediência a Cristo. Então, o nosso pensamento tem que estar cativo a Cristo, cativo à palavra de Deus, que é o próprio Senhor Jesus. Amém? A nossa mente precisa estar cativa a Cristo. Nós vamos enfrentar o mal com a palavra de Deus, com a oração. Aí, todos esses aprisionamentos que começaram no seu pensamento, eles vão bater em retirada quando você começa a fazer a limpeza na sua mente. Quando aquela mentira passa a sair da sua mente, quando aquele medo passa a sair, você começa a ler a palavra, você começa a se alimentar da palavra e você resiste ao mal com a palavra. Lá em Provérbios 23, 7, Provérbios 23, 7 diz assim: assim como se imagina, assim como a gente imagina na nossa alma, assim é. Então, a nossa mente é o lugar onde as decisões são formadas. Na nossa mente a identidade é construída. Ou nasce fé, ou nasce incredulidade. Então é por isso que nós temos que prestar muita atenção. Você lembra da passagem aonde Jesus estava com fome, né? Mas ali o diabo veio tentar, né? Ah, se você é filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Aí Jesus replicou, Jesus respondeu com a palavra. Jesus se defendeu com essa espada, a palavra de Deus.
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quantas vezes você já ouviu esta passagem? Quantas vezes você já ouviu uma pregação sobre esta passagem? Nós também conversávamos ali no domingo com a irmã. Ela deve ser renovada todos os dias. Você pode ouvir a mesma palavra uma vez, outra vez, 10 vezes. A palavra de Deus se renova a cada dia. Então Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E conosco não é diferente, porque o Senhor Jesus nos ensinou. Então o diabo, ele quer aprisionar a nossa mente. Quantas vezes veio na sua mente que você não ia conseguir? Quantas vezes veio o pensamento que isso não é para mim, eu não vou conseguir? Quantas vezes veio na nossa mente: nós não vamos ir adiante, nós vamos parar por aqui. Pensamentos de derrotas, pensamentos que você acaba acreditando naquela mentira que o inimigo coloca na tua mente. Meu esposo nunca vai ser salvo. Isso é uma mentira de Satanás, porque a palavra diz que a mulher santa edifica o seu marido, até mesmo sem palavras. Mas o tempo vai passando e nós vamos desanimando, porque quando nós não renovamos a nossa mente na palavra, nós vamos renovando a nossa com as mentiras de Satanás. É isso que acontece. Amém? Então, nós temos que paralisar esta ação do inimigo na nossa mente, porque ele tenta nos paralisar em um sentimento, ele tenta nos paralisar em uma humilhação, em uma falta de perdão. Eu não vou perdoar. Fez uma vez para mim, fez só uma vez. Olha quantas pessoas dizem isso. Fez uma vez, deu. Não perdoo mais. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Algo não deu certo, não vai dar mais. Eu não vou tentar mais. Amém? Mas você vai tentar em nome de Jesus e vai dar certo. Para a glória de Deus. E a pessoa fica aprisionada. A pessoa fica ali naqueles pensamentos, se tranca naquele quarto, e o inimigo se aproveita da fragilidade, se aproveita até de uma fraqueza física que a pessoa tem para vir ali o acusador, algo que já passou, que está no passado, e o inimigo tenta de um jeito, tenta do outro. E a Bíblia diz que é daí que procedem as saídas da vida, no coração. Mateus 15:19 vem nos dizer assim: porque do coração procedem os maus desígnios. Vem tanta coisa ruim do coração, irmãos. Homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. É do coração que procedem as saídas da vida. Por isso que em Provérbios 4:23 diz: acima de tudo guarda o teu coração. Amém? O coração é o centro de tudo. O coração precisa filtrar tudo que entra. Porque se você não filtra o que entra dentro do teu coração, aí sim, você pode enfraquecer. Porque tem coisas, irmãos, pessoas usadas pelo inimigo que chegam para enfraquecer a tua vida, para sugar as tuas energias. E aí que entra a palavra de Deus. Você vê que, como diz em Provérbios 4:12, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva,
é eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir a intenção do coração humano. Então essa luz vem para afastar coisas que prendem a tua mente. Lembra, a palavra é lâmpada, é luz. Ela ilumina os nossos caminhos, ela ilumina a nossa mente, para que você não venha ter pensamentos errôneos, para que você venha liberar perdão, para que você venha entender que é necessário liberar perdão, mesmo aquela pessoa que não merece o teu perdão. Lembra quando Pedro perguntou para Jesus quantas vezes devemos perdoar por dia? Uma vez não, 70 vezes 7, o Senhor Jesus respondeu. Ou seja, sempre devemos perdoar aquele que nos ofendeu, sabe? E aí você obedece a palavra de Deus não por sentimento. Você não tem vontade de obedecer, mas você deve obedecer. Você deve ter um domínio próprio. Amor, perdão. É uma guerra dentro de nós, mas esta guerra é vencida com a palavra. Esta guerra é batalha espiritual, né? 2 Coríntios 10:4 fala para a destruição de fortalezas. Você lembra que nós lemos ali no início? Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, não é no braço, não é na língua, não é afrontando, não é falando mal da pessoa, mas as nossas armas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Amém? É assim que você vai vencer. Não é que fortalezas são demônios. Não são demônios, mas são padrões de pensamento. Fortalezas são padrões de pensamentos. Crenças erradas, mentiras repetidas por tanto tempo que parecem verdades. Sabe? Quanto mais você repete uma mentira, ela vai virando verdade na tua mente. Você vai acreditando naquela mentira. Sim. Que exemplos eu posso dar? Que exemplos eu posso dar de fortalezas mentais? Por exemplo, e quantos de nós já pensou assim, já falou assim: eu não consigo. Eu não consigo mais orar pelo fulano. Eu não consigo perdoar aquela pessoa. Eu não consigo mais ler a Bíblia. Eu não consigo mais fazer tal coisa. Isso aí é um exemplo de fortaleza mental. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Outra fortaleza na mente. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Glória a Deus. O pastor Márcio me avisa aí se der algum problema no som. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. A irmã Clarice de Oliveira, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Pastor Márcio, a paz do Senhor Jesus. A irmã Marlene Almeida está pedindo oração para sua mãe, para o seu filho que cortou o dedo e foi 9 pontos. Mas creio que Deus está agindo na vida dele. Amém, glória a Deus. Deus está agindo sim, irmã Marlene.
Deus está agindo nas nossas vidas, até às vezes quando não entendemos, né? Deus está agindo. E aí outra fortaleza, isso nunca vai mudar. Esta é uma outra fortaleza, é um exemplo de fortaleza. Eu já dei 2 exemplos. Eu não consigo, Deus não me perdoou. Agora um terceiro exemplo de uma fortaleza na mente que o inimigo tenta colocar na nossa mente. Isso nunca vai mudar. É outra fortaleza. Você pensa, não, isso aqui não vai mudar. Essa situação não vai mudar. Eu sempre fui assim. Outra fortaleza. Ah, minha mãe foi assim, minha avó foi assim. Tá tudo assim, então você é assim também. Mesmo que esteja em padrões errados, mesmo que esteja fora da palavra, a pessoa está dizendo, eu vou ser assim. Eu sempre fui assim, eu não vou mudar. Aí a pessoa descobre que a mãe era idólatra, ela conhece a verdade, conhece a palavra. Ah, mas minha mãe era assim, eu também vou ser assim. Ela me ensinou assim. Mesmo que ela tenha ensinado errado, mas se ela fazia assim, de certo ela sabia. A pessoa mente para si mesma. E aí não consegue quebrar paradigmas antigos, ensinamentos errôneos, porque a sua mãe foi ensinada errado, a sua avó foi ensinada errado, e você quer continuar no mesmo erro, você não quer colocar um freio nesses ensinamentos errados, você não quer colocar um freio nesta idolatria. Minha mãe idolatrava imagens, mas eu conheci a palavra. Eu conheci a palavra de Deus e eu abomino a idolatria, e se eu tenho alguma idolatria dentro da minha casa, eu já vou ali e arranco. Isso é praticar a palavra de Deus. Ah, mas a minha mãe deixou aquela santa lá, aquela imagem lá já era da minha avó, da minha bisavó, eu não posso tirar dali. É algo de família. Ah, pois é. Mas atrás daquele algo de família, atrás daquela imagem, tem um demônio que não deixa você prosperar, que não deixa você abrir a sua mente, que não deixa você aprender a verdadeira palavra do Senhor, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Outra fortaleza. Sabe, tem pessoas que vieram para Jesus, estavam no lamaçal do pecado, talvez roubavam, talvez mentiam, adulteravam, eu não sei o que faziam. Mas a pessoa veio para Jesus, se arrependeu, chorou, creu no Senhor Jesus, se batizou, anda com a vida alinhada à palavra de Deus, mas o inimigo, ele vem na mente dizer que você não é digno. Ah, você fez isso lá. O acusador. Quem é o acusador? Satanás. É ele que vem acusar na tua mente. Lembra quando você fez tal coisa, mas você já confessou, você já abandonou esse pecado. E aí a palavra de Deus diz que Deus joga no mar do esquecimento. Mas o diabo, ele quer fazer você lembrar. Quer fazer você ficar pensando, eu não sou digno mesmo, eu cometi tal erro. Você só não é digno se você continuar no pecado, continuar errando. Há caminho que parece direito para o homem, mas o fim deles são caminhos de morte. Então há uma luta na nossa mente, porque a nossa carne tem inclinação para a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Está escrito em Romanos capítulo 8, verso 6. A mente carnal, ela vive
dominada pelas emoções. Por isso que eu falei antes, mesmo que você não tenha vontade de obedecer à palavra de Deus, não é por emoção, não é pela tua vontade, mas é pela fé. Então a mente carnal, ela vive dominada por emoções. A mente carnal, ela vive dominada por aquilo que aconteceu no passado. Ela vive dominada por traumas, por medos. Ela vive dominada por lógica humana. Ah, mas a lógica humana é essa. Ela não vive no espiritual, ela não entende as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Agora, por outro lado, a mente espiritual, ela se submete à palavra de Deus, mesmo ela não tendo vontade. Mesmo quando os seus sentimentos dizem ao contrário. Mesmo quando vem aquela preguiça, aquele desânimo, aquela falta de vontade de fazer as coisas, aquela falta de vontade de ler a palavra, aquela vontade de não orar. Então a Bíblia diz que o homem carnal, ele não compreende as coisas do Espírito. Nós precisamos ter domínio próprio. É uma guerra dentro de nós. Daí, como nós falamos ali em 2 Coríntios, e ali no capítulo 10, versículo 5, diz assim: destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então a transformação começa na renovação da nossa mente. Renovação. Aqui está a ferramenta para você renovar a tua mente. Em Romanos 12, 2 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Deus não muda a nossa vida antes de mudar a nossa forma de pensar, mas você precisa querer. Deus, ele não arromba a porta do teu coração, ele bate. Lembra de Apocalipse 3:20? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, né? Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. É a comunhão com Deus. Então, como é que acontece essa renovação da nossa mente? Pela palavra. É o que mais nós falamos aqui, a palavra de Deus, a verdade que liberta. Lembra? João 8,32, você já deve ter decorado, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Você também já ouviu João 8,36? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então é a palavra que liberta. A palavra é Jesus. Mas não adianta você ter esse prato cheio na tua frente, esse banquete na tua frente, se você não obedecer à palavra de Deus. Sabe, a renovação da mente acontece pela intimidade com o Espírito Santo, pela oração, pela entrega, aleluias, pela santificação. João 17:17 fala: santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Que maravilha, né, irmãos? É muito gratificante estudar, escutar a palavra de Deus. Então a nossa mente, ela precisa se submeter a Deus para vencermos o nosso eu, as nossas emoções que nos levam a ficar presos dentro de nós mesmos.
Você já viu? Aquela pessoa parece tão livre, mas dentro dela ela é presa. Ela não consegue esquecer aquele trauma, aquele passado. Ela não consegue se alinhar à palavra. Ela não consegue mudar os seus pensamentos. E os nossos pensamentos é uma forma de adoração a Deus. Porque Deus, Ele é onisciente, Ele sabe o que tem dentro dos nossos pensamentos. Amém? Portanto, Romanos 12, vou repetir aqui. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando nós enchemos o coração, os pensamentos da palavra de Deus, aí sim nós criamos uma blindagem na nossa mente para vencer essas emoções, para vencer ansiedades do dia a dia. Aí sim você vai começar a atrair os pensamentos bons. E aí esses pensamentos bons vão se materializar. Você vai trazer à existência aquilo que ainda não existe. Amém? Então virão pensamentos de paz. E quando aleluias. Eu quero citar aqui. Bom, antes de eu citar Filipenses. Quando nós levamos o nosso pensamento cativo a Cristo, a obediência à palavra de Deus, isso significa que nem todo pensamento que chega deve ficar. Nem tudo que passa pela nossa mente vem de Deus. Aí você vai fazer um filtro. Todo pensamento que vem na tua cabeça precisa ser confrontado com a palavra. Lembra? Porque se vem algum pensamento que não está alinhado com a palavra de Deus, você vai rejeitar. Lá em Filipenses 4:8 fala assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, nisto pensai. Então você vai pensar em coisas honestas, justas, puras. É nisso que você vai pensar. Pensamento que não se alinha com a palavra precisa ser rejeitado. Amém? Então você conhece a verdade. A verdade não apenas informa. A palavra de Deus não apenas te informa. A palavra de Deus te liberta. Lembra de João 8. Então Filipenses 4:6 está dizendo assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, olha só o que nós estávamos falando. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente
ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Lembra de Provérbios 23:7? Assim como nós pensamos, assim como nós imaginamos na alma, assim é. Então é você que vai determinar qual o caminho que você vai seguir, você que vai ter o domínio próprio sobre a sua mente quando ela está cativa à palavra de Deus. Então assim que você vai se tornar, conforme os teus pensamentos. Amém? Isaías 61:1, que confirma o que diz em Lucas 4:18, o Espírito do Senhor está sobre mim, enviou-me a proclamar libertação aos cativos. Jesus veio para trazer libertação aos cativos. Amém? Então Jesus não veio só curar o teu corpo físico, mas Ele veio para libertar a tua mente, para libertar você dessas correntes que te aprisionam. Talvez hoje o teu corpo esteja aqui, mas a sua mente está presa no passado. Você está aqui, mas a tua mente está no passado. Talvez você se culpa, talvez você tenha um trauma, talvez você tenha medo, mentiras, não sei. Mas eu sei de uma coisa: Deus quer libertar a tua mente hoje. Sabe? Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Está lá em 2 Timóteo. Então hoje nós vamos pedir para Deus renovar a nossa mente, que esta palavra esteja renovando a tua mente, porque as nossas ações são resultado direto dos nossos pensamentos. Primeiro vem o pensamento, depois vem a prática. Então nós precisamos analisar aquilo que nós estamos pensando. Conhecendo a palavra de Deus, seremos capazes de comparar na nossa mente o que está certo e o que está errado. Amém? Isso demanda tempo, irmãs, irmãos. Isso requer tempo, isso requer esforço, isso requer renúncia, né? Às vezes você quer estar em outro lugar, você não quer estar ali lendo a palavra, estudando. Mas comece aos poucos, vá prosseguindo, não pare, não desista. Aos poucos os resultados vão surgindo. Amém? Ande nos planos de Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nós declaramos liberdade em Cristo Jesus. Você se sente triste, amargurado? Você se sente preso a alguma situação? Reconheça que você precisa de ajuda. Reconheça que você precisa de Jesus. E Ele está aqui. Ele disse, e Ele diz para você: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Que toda fortaleza mental caia agora, em nome de Jesus. Que pensamentos contrários à verdade sejam destruídos pelo poder, pela autoridade do nome de Jesus. Aleluias, glórias a Deus. Todas nós, irmãs, todos nós, irmãos, nós precisamos renovar a nossa mente todos os dias com a palavra de Deus. Amém? Eu não sei se o pastor Márcio irá vir fazer a oração final. Se ele está me escutando, se puder vir, venha. Se não puder, eu vou encerrar a live, né? Eu agradeço a todos os irmãos que estiveram neste momento de reflexão e oração. É uma série bíblica e eu vou deixar aqui nos comentários, depois que eu encerrar a live, eu vou deixar aqui uma playlist onde tem... Hoje é a terceira ministração sobre libertação.
Às vezes, minha amada irmã, em algum ponto, às vezes só uma palavra dita aqui em meio a tantas palavras, é aquela palavra que você precisa para se libertar. É aquela palavra ali que você precisa para entender e a sua mente ser liberta. É por isso que nós estamos aqui, porque Deus, Ele nos chamou para estar ministrando a palavra do Senhor ao teu coração. Sabe, tem irmãos e irmãs que eles não se pronunciam aqui no chat, aqui nas conversas, mas estão escutando. Sabe, nós não precisamos saber quem é, mas é com você mesmo que Deus está falando. Eu não te conheço, mas Deus está dizendo que a tua mente precisa ser renovada pela palavra de Deus e todas essas prisões, cadeias espirituais vão cair por terra em nome de Jesus. E agora nós estaremos orando pela sua vida, pela sua casa, né? O pastor Márcio vai dar uma palavrinha aqui, né, pastor? Em nome de Jesus, a Giovana empresta a cadeira para o pastor. Glória a Deus. Aleluia. Vamos dar um espaço para o pastor Márcio, né? Glória a Deus, homem de Deus, meu pastor, meu companheiro, meu esposo amado. Glória a Deus. Aleluias. Acho que cabe nós dois aqui. Glória a Deus, né? Eu venho para cá. Glória a Deus, aleluias. Quero saudar os irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Mais um dia, né, meus amados, minhas irmãs e irmãos, nós somos gratos a Deus porque o Senhor tem nos ajudado, aleluias. Quando nós estamos com a mente cativa a Cristo, aleluias, o Senhor te dá sabedoria até para orar, aleluias, porque como a pastora disse, a luta nossa não é na carne nem no sangue, é contra os principados e potestades na região espiritual. Então, nós lutamos com o inimigo invisível. E as barreiras, os maus pensamentos, né? A mente do ser humano, tudo procede da mente. Tanto a parte física como a parte espiritual, né? Quando tu sente uma dor no teu cérebro, tu vai sentir lá na ponta do dedo, a unha, o teu cérebro está mandando comando que tem algo errado ali. Então, assim é a nossa vida espiritual. Quando nós estamos cativos a Cristo, o Senhor, aleluias, Ele vai nos dando sabedoria, Ele vai nos orientando, e você mesmo vai ordenando todo mau pensamento, manda embora. Você tem uma autonomia de fé, aleluias, porque o Senhor diz, Ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. A palavra cativo aos cativeiros, levou cativo o cativeiro. Satanás, não é nós que temos que ser cativo do inimigo. O inimigo foi levado para o cativeiro. O valente entrou na casa, Jesus Cristo, e Ele deu dons aos homens, fala homem e mulher, porque quando Jesus vem na terra, Ele iguala homem e mulher no seu reino. Teve discípulas de Cristo, mulheres que serviram a Deus com zelo, com dedicação, mulheres que se sobressaíram no ministério cotidiano. Hoje nós temos aqui mulheres guerreiras com a mente de Cristo, aleluias. É tão triste ver quantas mulheres estão cativas na idolatria, no espiritismo, na mentira, no engano, como a pastora falou.
Então nós temos que ser portadores da luz nesta terra, sal nesta terra, mulheres e homens, aparelhado com a mente de Cristo. Quem conheceu a mente do Senhor? Como diz em 1 Coríntios capítulo 2, nós temos a mente de Cristo Jesus. Então, se nós temos a mente de Cristo, em tudo nós somos ensinados por Ele. Glória a Deus. Você pode dar glória. Sabe, irmãos e irmãs, em tudo o Senhor nos ensina. Quando vem um mau pensamento, como a pastora leu ali em Filipenses, tudo que não provém de ti, tu já lembra que eu falei no domingo? Perdão, domingo não deu para ouvir o culto, né? Mas nós temos falado, a tentação ela vem para o cristão e não cristão, meus irmãos. A pastora citou que Jesus foi tentado no deserto. A tentação ela não vem da parte de Deus. O inimigo ele vem, enquanto nós estivermos nesta terra, ele sempre vai tentar nos tentar. Ele sempre vai tentar ver se tem uma brecha na tua mente para entrar no teu coração. O primeiro passo ele tenta colocar desânimos. Por que nós estamos nesse século 21 com pessoas tomadas de remédios, ansiedade, depressão, pessoas que não têm paz no coração, porque estão com a mente cativa ao diabo? Então o Senhor nos convida. Ele já levou o cativeiro sobre si. Eu sempre digo, maior o que está em nós. Então nesta manhã você venha ser renovada a tua mente, fortalecer, tirar toda aquela barreira da incredulidade, todo engano, toda mentira. Mas tem pessoas que querem ficar na vontade do homem, na vontade da carne. Lá em Gálatas 6 diz assim, meus irmãos e irmãs: tudo que o homem semear também colherá. Aleluias. Homem e mulher, se tu semear na carne, tu vai colher corrupção, tristeza, dor, sofrimento, angústia, e por último perderá a salvação. Será tristeza, dor, ranger de dentes, inferno. Mas se tu plantar no reino de Deus, plantar é ter a tua mente cativa a Cristo. É isso que está faltando para a humanidade. Ter a sua mente em Cristo, ter a mente de Cristo, ser a igreja verdadeira. Não puxar para A, B ou C. Adorar somente a Deus acima de todas as coisas. Então, em tudo você é ensinado. Aí Jesus disse que não todos seriam ensinados. Você está sendo ensinado aqui pelo Espírito Santo. Então eu peço a Deus agora nesta oração, vamos orar, que você venha sair daqui com uma autonomia de fé. Eu sempre digo, uma fé real, aleluia, uma fé autêntica. Mente de Cristo é uma vida transformada, metanoia é mudança de vida, é da água para o vinho, aleluia. Sabe, irmãos e irmãs, se o teu coração não te acusa, maior é Deus. Se o teu coração não te acusa, maior é Deus. Eu olho para dentro de mim e eu não vejo nenhuma acusação em mim, porque eu tenho a mente de Cristo. E assim eu espero que tu também tenha, aleluia, a mente do Senhor. Então tu vai viver alegre. Tem dia mal, tem, mas você vai passar dando glória. Tem dia difícil, tem, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Quando tu tem a mente de Cristo, tu passa por estas situações, dando glória a Deus, se levantando firme nas promessas do Senhor. Porque o Senhor, aleluia, Ele olha para nós
E olha, porque Deus não vai confiar o reino a uma criança, aleluia. Ele quer a igreja exercitada com a mente dele, de Cristo. Para, aleluia, ter um peso de glória em você, você precisa ter a mente de Cristo, aleluia. Porque quando tem a mente de Cristo, aleluia, tu é um súdito do reino, tu és sacerdote de Deus na terra, tu reina nesta terra, aleluia. E Deus, aleluia, manda, aleluia, os céus, aleluia, responder a ti na terra, porque você é cativa de Cristo, cativo de Cristo. Mas não, tem pessoas que querem ficar cativo da carne, das paixões, cativo à idolatria, ao espiritismo. Tem pessoas que são cativas também dentro das igrejas, como a pastora falou. Eu conheço pessoas, irmãos, que são cativos. Conhecereis a verdade, a pastora sempre fala, a verdade vos libertará. Aquele povo, ele precisava acreditar na pessoa de Cristo. Hoje as pessoas, para ser libertas, elas têm que confiar somente em Cristo, não confiar numa placa de igreja. Colocar Jesus em primeiro lugar é colocar a tua mente por inteira nele, toda a tua vida pautada no Senhor Jesus. Porque lá no passado, muitas pessoas no Antigo Testamento fracassaram porque confiaram no rei, confiaram no sumo sacerdote, que ele ouvia de Deus e ele tinha que mostrar, aplicar a lei no povo. Mas eles eram sagazes, eles não eram sinceros. Hoje quantos pregam o céu, mas não vivem para Deus? Quantos falam de Jesus, mas não são de Jesus? Então tu tem que ter a tua mente em Cristo, livre, e aí você recebe as promessas. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus. Estaremos orando então, né? A irmã Maria Nascimento pediu oração pela sua família, né? Pela sua casa, oração por ela. Glória a Deus. A irmã Maria Inês Gomes também, bom dia, a paz do Senhor está conosco. Vamos orar por todas vocês, né? A irmã Clarice também está ali conosco, a irmã Romilda, todas as irmãs que estão aí assistindo, né? Estaremos orando por cada uma de vocês, pelo filho da irmã Marlene Almeida, pela vida dela, toda a sua família, né? Em nome de Jesus. Pela irmã Madalena Maciel também, que pediu oração ontem. Vamos estar orando por todos vocês que estão na live e você que também está chegando depois, né? Vamos orar pela família da irmã Luciene de Minas Gerais também, pela irmã Laurinha, pela irmã Daura, toda a sua casa, por todos vocês que nos assistem, que talvez eu não cite o nome aqui, mas nós estamos orando por todos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Feche os teus olhos, quem pode. Curve a tua cabeça em reverência ao Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, na tua presença, estamos aqui, Senhor, mais um dia, Pai, na tua direção, na tua dispensação, Pai. Cada vida, Senhor, que se encontra, que vai ouvir esta mensagem, que tem, Senhor, o coração aberto, Pai, porque a salvação começa em Ti, Pai, em Deus. O Senhor é Deus que concede o desejo do coração de cada um, daqueles que são, Pai, verdadeiros, daqueles que têm amor, Pai. Jamais o Senhor vai dar algo para os afastá-lo de Ti, da Tua presença. Então, Senhor, aleluia, quando nós entendemos isso, a nossa mente cativa a Ti, Senhor. Nós sabemos, Pai, que assim como o Senhor sopra o vento, dá ordem às estrelas, Pai, dá limite ao mar, assim o Senhor tem a nossa mente, aleluia, exercitada na verdade. O Senhor conhece,
sabe a nossa estrutura, sabe a necessidade, Pai, de cada uma pessoa aqui que está orando pela sua família, pelos seus filhos, Pai. Deus, todas as coisas, Pai, cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, nós sabemos. Pai, entra com providência na causa dos teus filhos, das tuas filhas, Pai. Chega ali, Senhor, com vida, Pai, saúde, aquela pessoa que está doente, deprimida, aprisionada, porque o Espírito do Senhor me ungiu para pregar liberdade aos cativos. Todo e qualquer mau pensamento, arranca agora da mente desta filha, deste filho, que ela venha concordar na direção do Senhor para esta família, Pai, o direcionamento para libertar esta casa, tirar do cativeiro, da idolatria, do espiritismo, da mentira, do engano, Pai, pessoas religiosas, que venham olhar para Ti, Pai, olhar para o Teu sacrifício na cruz, Pai. O Teu sangue derramado na cruz é um encontro do homem com Deus, Pai. Sem derramamento de sangue não há salvação, não há libertação, se não for no Senhor Jesus, Pai. Porque verdadeiramente o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Aleluia, o castigo que estava sobre Ti nos traz a paz. Que esta pessoa venha receber a paz que excede todo entendimento, vida abundante. Eu declaro e profetizo sobre a tua vida. Vida é abundante, tudo aquilo que está embaraçado, tudo aquilo que está trancado, toda a muralha, todo o que se levanta contra os teus filhos, contra a tua igreja, cai agora por terra. Eu neutralizo todo espírito maligno, toda fortaleza satânica, diabólica. Em nome de Jesus agora eu ordeno, sai em nome de Jesus agora. E eu agora dou graça a Ti, Pai, porque cada um que dá crédito vai receber a bênção do Senhor sobre a sua vida, saúde, paz, longanimidade, em nome de Jesus. Eu abençoo esta família, cada filho, Pai, cada pedido de oração, Pai. O Senhor é Deus que sabe a necessidade de cada um. Pai, em nome de Jesus, causa na justiça propriedades para venda, Senhor. Chega ali, Senhor, da Tua vontade. Envia compradores, Pai. Dá vitória, o Senhor é um justo juiz, julga a nossa causa, julga a causa da igreja, Pai. Bem-aventurado, aleluia, que se tem fome e sede de justiça serão fartos. Eu abençoo cada família, Senhor, cada mãe que está orando, Pai, pela sua casa. Eu sei, Pai, que a oração da fé levantará o doente. A oração da fé, aleluia, vai mover montanhas. Toda montanha que tenha rodeado a mente desta filha, agora ela vai dizer em nome de Jesus, na concordância comigo: ergue-te daqui, montanha da incredulidade, montanha da mentira, montanha da idolatria, montanha do engano, e lança-te fora de mim, da minha casa agora, em nome de Jesus. E eu recebo a herança de bênção da cruz, e eu tomo posse da herança de bênção da cruz. Aleluia, eu sou filha, eu sou herdeira. Eu sou filha, eu sou herdeiro. Então, toma posse agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A minha família, os meus filhos eu abençoo, Pai. A mente deles cativa a Ti. Eu sei, Pai, que cada um deles, Senhor, o Senhor está trabalhando. Eu sei que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Cada vida aqui saia restaurada, renovada, fortalecido com a graça, com poder, com renovo, com esperança, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem orou com fé diz amém. Receba esta oração, Pai, em nome de Jesus. Aleluias. Então encerramos este momento de reflexão e oração. Você está abençoada, você está abençoado em nome de Jesus. Amém? Recebam de bom grado esta oração. Até amanhã, se Deus permitir. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo seja com todos hoje e sempre. Amém.
não esqueça de compartilhar esta mensagem. Às vezes você nem sabe que alguém precisa de ouvir esta palavra, precisa de ouvir uma oração, receber uma oração. Então envie para quantas pessoas você puder. Vídeo, deixe seu like, compartilha, se inscreva no canal.